Om Shanti, Namastê, gratidão, tudo bem com vocês? Eu sempre super feliz de estar na sua companhia. Você já se inscreveu no meu canal? Se inscreve! É bom que você fica sabendo das postagens, dos vídeos. Vamos crescer como um canal espiritualista. E hoje eu queria fazer o mapa do Felipe Neto. Vocês viram, né? Semana passada deu aquele tremendo bafafá a respeito da vida dele, que culminou, inclusive ele com a presença em Brasília, como o Maia o convidou, inclusive, para uma participação aí bacana, fico feliz por ele. Vamos falar sobre o mapa dele então. Felipe Neto Rodrigues Vieira, nascido em 21 de janeiro de 88, no Rio de Janeiro, casado com a Bruna Gomes. Ele tem, gente, 40 milhões de inscritos no YouTube. Portanto, ele é youtuber, empresário, ator, comediante, escritor e filantropo. Ele tem mais de 10 bilhões de visualizações. E nos programas que ele grava, nos vídeos, né, ele dá opinião sobre celebridades, atividades cotidianas, filmes. Ele sempre tem aquele tom meio cômico, meio crítico. E ele é o dono do canal Parafernália. Vamos ver. O Felipe, portanto, ele é um aquariano e ele vem realmente para mandar ver. E ele tem um aspecto importante em Touro que mostra ele como um bom administrador contábil, alguém que conhece um pouquinho de leis e um pouco de economia. Ele tem um aspecto, muito possivelmente, um ascendente dele, como a gente não tem o horário de nascimento, ele pode ter um ascendente em Áries em cúspide de Touro, o que dá essa tremenda movimentação financeira. Se eventualmente realmente ele tem um ascendente em Touro, como eu mais ou menos cheguei nesse caminho, o Touro, ele tem a ver com questões da gastronomia, ele tem uma rede de fast food. O Touro é um homem que vai ter muito dinheiro no banco, então se você tem ascendente em Touro, você é uma pessoa que sabe lidar, é um bom administrador do seu patrimônio. O Touro também ascendente, caso ele seja, o Touro ele é muito racional, vamos dizer assim. Então ele tem aquela questão do agnosticismo, né? Algumas coisas ele acredita e outras ele não acredita. Ele tem uma lua em peixes em 1 grau que enfatiza a dupla cidadania que ele tem, se eu não me engano, a cidadania portuguesa. O Mercúrio em Aquário, que é o homem que vai atender muito bem, principalmente as coisas relacionadas também à alimentação. E esse aspecto em Aquário também levou ele para o vegetarianismo, né? Uma Vênus em Peixes, ele é super emotivo, é um homem fiel. E assim, eu ainda acho o conteúdo dele, apesar de respeitar aí os 10 bilhões de visualizações, ainda acho o conteúdo um pouco fraco. Mas ao passar dos anos ele vai crescer, vai aprimorar. Há a possibilidade dele se tornar um político, ele tem um aspecto em Capricórnio, na casa 9, que também se refere como uma casa de política, né? A cidadania europeia nós já comentamos. Aspectos na casa de teatro e o filantropo, o homem que vai patrocinar as organizações relacionadas a teatro, música, dança, shows e espetáculos, né? E quando ele ficar mais velho, o ápice dele, além de questões relacionadas à política, o ápice dele vem como escritor. Em 2020 ele estaria voltado realmente para esse bafafá que vocês acompanharam, né? Das críticas que ele sofreu, inclusive um absurdo, né, gente? As pessoas foram lá, os bolsonaristas ficaram parados na porta dele, ofendendo, xingando. É muito delicado, né? A gente sempre passa... Eu lembro quando eu estava na TV Bandeirantes e eu lancei, né, como espiritualista, meu Deus, ficava gente na porta da Bandeirantes, com faixa, pedindo para eu sair. Chegou uma época na minha vida eu tive que andar até com segurança. E isso porque eu falava de anjos e salmos. Imagina ele que coloca a cara para bater. Então é muito delicado. Eu acho que quem entra na frente, quem se expõe, sempre está sujeito a ter pessoas que vão gostar e não gostar. Mas se você não gosta, fica na tua, né? Também você ir na porta do rapaz lá, dizendo que vai matá-lo, que ele vai ver o que vai acontecer. Eu acho isso... eu não quero dar minha opinião pessoal sobre isso, mas eu acho de uma tremenda ignorância. Mas, enfim, são as questões relacionadas ao Brasil, que a gente pode até fazer um programa depois sobre isso. O Felipe, portanto, o que me preocupa, ele, se eu não me engano, ele tem um pouquinho de depressão, e o Quiron do Felipe, esse ano, se relaciona à depressão. Então, ele tem que ser bem assistido. Eu sei que ele ficou feliz com o Rodrigo Maia convidando ele para ir para Brasília, é bom.
toda a população praticamente dando apoio, inclusive ele teve um atrito com a Fontinelli, ela disse que não apoiava, enfim, a Xuxa também entrou na história. Mas eu apoio o Felipe, não conheço a fundo o trabalho dele, mas ele vem com uma boa organização. Esse ano, em 2020, o ascendente dele vai para um ascendente em ar, ele mais famoso, mais conhecido, com mais seguidores e ajudando muita gente. Gostei, só não podemos esquecer da terapia, tem um aspecto em Capricórnio que são os processos terapêuticos. Ele entrando, por exemplo, o ápice dele em 2020 é a ida para ele em Brasília, o convite que ele recebeu e que ele vai. Ele tem um aspecto em Touro, que são as finanças, muito bem, obrigado, apesar dele estar andando, ele está um pouquinho gastão, demasiadamente gastando muito, muito provavelmente porque ele deve estar comprando um outro patrimônio imobiliário, talvez não no Brasil. Deixa eu ver se ele vai ter filhos. Ah, sim! Vamos ver aqui, talvez daqui 2 anos, 3 anos, a gente já pode ter uma ideia que ele vai ser pai. Eu vou ficar feliz e vou terminando por aqui. Mas ele merece meu respeito, como eu disse, apesar de não conhecer a fundo o trabalho dele. Mas eu volto a falar, um homem que tem 10 bilhões de visualizações, a gente tem que respeitar, porque realmente é um fenômeno como youtuber, como escritor, filantropo e um homem que tem os seus negócios e tem uma família muito unida. Eu fico muito feliz, torcendo para você, bons resultados lá com o Rodrigo, seja feliz e que os anjos te acompanhem, que Deus te ajude, apesar de você ser agnóstico, mas eu tenho certeza que os anjos estão ajudando você e te protegendo também a sua família, tá bom? Namastê, eu fico por aqui, gratidão por um dia de luz.